Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo e nessa semana a gente vai falar sobre os materiais, materiais de construção que explodiu aí recentemente, já faz 1 ou 2 meses que eu venho acompanhando isso, pessoas me perguntando, preocupado, e nessa semana eu recebi alguns pedidos para falar sobre esse tema e o que fazer, o que fazer nessa hora. Talvez você não saiba, mas o engenheiro de custos, ele não cuida só do orçamento e planejamento, Só não, que já é bastante coisa, orçamento, planejamento, mas o engenheiro de custos ele também é responsável por pleitos, por aditivos de contratos, claims, ou a forma que você está acostumado a ouvir. O mais conhecido é pleitos e aditivos de contrato em obras, mas é nesses casos que serve essa parte de verificar, e o engenheiro de custo tem esse trabalho de analisar desde lá do começo, na parte de elaboração de orçamento, no planejamento e acompanhamento da obra, verificar se esses valores estão de acordo com o que foi cotado, Você faz lá cotações, então geralmente você recebe uma proposta da empresa, então você tem um prazo de validade para contratar, e nesse caso que a gente está vivendo agora, esse pós-pandemia, ou ainda, já está ainda em pandemia, nem pós ainda, mas já estamos sentindo em várias áreas, não só na construção civil, que isso tem um efeito colateral, e o efeito é esse, essa escassez de matéria-primas, não só para a parte de construção civil, mas em várias áreas está tendo uma escassez. Isso faz com que o preço sobe realmente. Então é algo que não tem como prever, não tem como, lá no orçamento no começo do ano, que você está com uma obra agora em andamento, é muito difícil prever, e é por isso que existem os pleitos, e é por isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo, nessa semana, como lidar com isso, como absorver, ou perder um pouco menos aí em relação a esse tipo de problema, Então, resumindo, o que são pleitos ou claims, O que é essa parte de pleitos de obra? O que é esse termo, Resumindo de forma bem simples, pleitos é um aditivo além do contrato. Então, aqueles aditivos de obras é o que você pode chamar de pleito. A ideia do pleito é o quê? Reestabelecer o contrato, equilibrar diante qualquer fator que mude o combinado inicial. Então, o caso aí dos preços dos materiais é um fato, que eu vou falar mais para frente, mas é um fato que pode ser considerado pleito. É importante entender as causas e quando é possível acionar o pleito. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu fiz algumas listinhas aqui, estou olhando aqui para não esquecer de nenhum ponto, que são vários pontos mesmo, apesar de que isso às vezes acaba caindo na parte jurídica, Você tem, às vezes tem uma assessoria jurídica, um advogado, alguém que faz esse trabalho, mas é importante você como engenheiro, arquiteto, técnico, você tenha pelo menos uma base, A gente vai dar aqui pelo menos uma base para você entender e saber que existe sim solução, existe como negociar isso, existe como tratar esse tipo de problema que a gente está vivendo agora dos materiais, aumentando aí 20, 30, 50, 60%, muitos consultores reclamando. Eu tenho conversado aqui não só online, mas também presencialmente com vários construtores, e a reclamação é geral, Para que serve então o pleito? A ideia do pleito é deixar vantajoso para todos os envolvidos do contrato, Exemplo, o empreiteiro é contratado e surge um embargo na obra. Então, você está lá trabalhando numa obra, começou, ali vai ser um projeto comercial, os vizinhos começam a reclamar, vai na prefeitura, faz um embargo e a sua obra é paralisada. Então, isso para o empreiteiro, para a construtora, geram muitos custos, muitos gastos, que muitas vezes não estão previstos no orçamento e que alguém precisa arcar com isso. Então essa parada aí de 10, 15, 20, já vi até 30 dias sendo embargado a obra, isso gera um prejuízo muito grande, para todo mundo. Então isso também pode ser gerado sim um pleito. Esse é um exemplo bem clássico aí que a gente pode estar utilizando. Situações em que poderia motivar um pleito, eu listei aqui alguns, para você ter uma ideia, mas existe mais ainda. Contrato inicial feito com poucas informações, que é bem comum de se ver. Aumento ou redução no escopo do projeto. Então, lá no escopo do orçamento, você já deixar isso bem definido. E esse aumento, o famoso já que, já que você fez aí a porta, faz a janela, já que você começou a pintar, pinta o teto, O famoso já que os empreiteiros, quem é consultor, está acostumado com esse tipo de aumento de escopo, e o cliente às vezes não quer pagar, ele só quer aumentar o seu escopo, os seus serviços, e não quer arcar com esse custo. E tudo tem custo na obra, Outro item, extensão ou adiantamento de prazo do projeto, Então, estendeu muito ali. Quando você estende o prazo da obra, os seus custos fixos de administração de construtora, custos indiretos, Você tem transporte, celular, pessoal, engenheiro, isso tudo entra num custo indireto, não estão nos serviços ali exato da obra, então você não cobrou isso diretamente, mas ele entra como um custo global para você manter a sua administração, manter ali
a sua obra rodando. Então essa extensão aumenta o prazo, você calculou esses custos indiretos para 12 meses, ele acaba ficando para 15, 16, isso é um custo adicional muito grande. Então um item importante de se ver aí. Mudanças na legislação, caso não saiu aqui, alguma mudança desse tipo, tá? Então, muito atento também, mudou alguma regra, o governo impôs alguma coisa, alguma taxa, algum imposto novo, você tem que estar atento, tá? Alterações brutais nos preços de mercado, aqui que entra o nosso ponto dos materiais. Houve uma alteração muito bruta aí de cimento, armadura aumentou muito, né? O aço. Então, tem muita coisa que aumentou até 60%, 65% eu já vi aqui, a gente analisando alguns itens, tá? Então, muito cuidado, esse é um motivo sim. Interferências de terceiros na obra é outro item. Mudanças de processos internos também é um item que pode motivar um pleito, tá? Então, esses são alguns, existem mais, tá? Mas é só para você ter uma ideia. E como são usados os pleitos, né? Como que a gente consegue usar? São usados como primeira medida, tá? Compensação antes de acionar uma arbitragem ou mesmo a justiça para resolver disputas sobre contratos. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas essa última parte aqui de justiça não é muito legal, demora muito e todo mundo sai perdendo, tá? Não existe diferença para a construção em relação a outros setores. O principal será o contrato. Como foi elaborado e se existe alguma cláusula específica para pleitos, por isso que é importante detalhar. Vou falar aqui agora também 4 dicas para lidar com isso e vai entrar essa parte de contrato também. Então aí são as 4 principais dicas que eu acho que resume esse vídeo inteiro e mostra exatamente não só a importância do pleito, não só a importância do aditivo, mas 4 dicas aí muito importantes que vai dar uma luz aí para você se você estiver passando por isso nesse momento com essa parte de materiais, tá bom? Então vamos lá, primeira dica. Faça um contrato bem claro e específico desde o início, tá? Então, quanto mais detalhado, melhor. Isso evita que seja acionado toda hora, ir lá ver a cláusula e também ficar, isso aqui não estava no contrato. Então, deixa muito claro desde o início, tá? Assim você e o seu cliente vão estar cientes do que foi combinado no escopo e o que vai ser realizado. Não vai ter surpresa para ninguém, tá? Existem empresas que colocam valores muito abaixo do mercado só para realizar aditivos. Isso existe muito, principalmente de reforma, tá? Às vezes o cara fecha com 1x, aí acaba a reforma é 2x, né? Então, isso existe muito. E não faça isso, tá? Isso pode ser vantajoso para o empreiteiro, para a consultora no início fazer a reforma, mas com o tempo, isso a longo prazo, os clientes vão identificando, isso só gera muita dor de cabeça tanto para o cliente e para você também, porque a longo prazo você não fica muito tempo no mercado, você vai ser conhecido por tomar esse tipo de atitude, tá? Segunda dica, busque empreiteiros de confiança, tá? Então, como foi visto aqui anteriormente, tudo que a gente falou até agora, vários motivos podem gerar pleitos, né? Vários mesmo. Então, ter parceiros de confiança, ter empreiteiros, pode evitar aí muita coisa também, tá? Então, se você tiver empreiteiros de confiança, até mesmo clientes, né? Clientes comerciais de confiança que faz várias obras, ou alguns clientes que sempre estão construindo com você e são verdadeiros parceiros mesmo, que os dois se beneficiam por essa parceria, isso é muito legal, porque você consegue negociar e chegar no entendimento sem mesmo ter arbitragem ou algum tipo de ação na justiça, tá? Terceira dica, documente tudo, tá? No fim das contas, o que vale no pleito é o que se pode provar. Então, fazer o registro, isso não é muito comum também, diário de obra, essas coisas são obrigatórios, tá? Isso não é algo assim de, eu registro lá e estou fazendo diário. Não, isso aí é o mínimo, tá? Você tem que registrar tudo mesmo. Então, como eu já falei anteriormente, tem as cotações que você fez de materiais, se é uma obra que você começou agora, você já fez uma cotação entre várias empresas aí do mercado de construção civil, várias empresas de fornecedores mesmo, né, de parceiros como eu citei aqui anteriormente, também pode ser fornecedores, e aí você já tem ali a proposta para 60, 90 dias. Então esses valores negociados na elaboração do orçamento, você pode agora cobrar, você tem um e-mail, você tem um documento ali que tem a validade da proposta e se o orçamento for em cima disso, antes de acionar o pleito, você consegue fazer com que o fornecedor cumpra isso, principalmente se ele tiver em estoque, né? Se tiver um bom estoque, o que é difícil agora nessa escassez, mas se tiver, né, em algum outro caso, mais para frente, se você estiver fazendo uma obra, você usa esse documento, registre. Então não só registra o diário de obras, mas registra o orçamento. No vídeo passado aqui no canal do YouTube, eu mostrei como organizar a memória de cálculo do orçamento, mas a parte de cotações também tem que ser feito esse registro, também tem que ser organizado
tudo feito certinho, cotações, arquivar, tudo linkando com o orçamento. Isso vai ajudar muito depois para quem vai executar, o engenheiro pedir essas cotações, de onde surgiram esses valores e você ter isso documentado, tá? Então, ó, use documentos para comprovar qualquer mudança do que foi definido em contrato e que justifique o pleito em questão. Utilize os valores de mercado para solicitar o reajuste no caso dos materiais aqui que a gente está vivendo. Não vai querer pedir também acima do que está no mercado, né? Registra, faz a comprovação e peça aquilo que realmente está sendo ultrapassado aí do contrato por conta dessa escassez agora, tá? Quarta dica e última aí, prepare-se para tomar outras medidas, né? Obviamente, se o primeiro passo é tentar o pleito, depois, caso não tenha sucesso, uma arbitragem, né? E, por último, levar para um tribunal, já que nesse último, eu já falei anteriormente, é o pior dos cenários, tá? Pior mesmo, todo mundo vai perder, a obra pode ser paralisada, você pode levar anos para resolver isso, então tente o aditivo. No aditivo você já vai ter um pouco você já tem um pouco ali de negociação, já tem um pouco já começa a desgastar um pouco o relacionamento com o cliente, mas é necessário, às vezes é necessário. Principalmente se está isso no contrato, se está as cláusulas lá, se está certinho definido, que se ocorresse esse tipo de imprevisto, seria cobrado, muito mais fácil negociar. Mas tenha sempre a boa fé e essa capacidade de negociar com seus clientes é a chave aí para ter sucesso nesse tipo de situação. Então não se apavore, não fique preocupado, não tome qualquer tipo de medida, segue isso aqui, principalmente as 4 últimas dicas. Acho que a gente deu aqui uma visão geral do que é pleitos, aditivos e é isso aí. Agora nessa parte de materiais é esperar voltar à normalidade, a gente não sabe ainda muito bem quando vai voltar. Lá no E-Custos, no nosso software de orçamento, se você não conhece o E-Custos, a gente está tentando ver isso de acordo com as bases, então estamos tentando ver esses reajustes estão sendo feitos ou não, para a gente estar avisando aí os assinantes também em relação a isso, para não ficar de mãos atadas depois, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo.